Você sabia que uma estratégia usada há mais de 2000 anos é utilizada até hoje para controlar você? Bom, é exatamente isso que você ouviu. O que muitos consideram como uma técnica antiga do Império Romano, na verdade é uma técnica milenar que ainda é utilizada até hoje por políticos, empresários e até mesmo pela mídia. Se você não sabe do que eu estou falando, o nome disso se chama pão e circo. É um conceito simples, mas poderoso que mantém as massas ocupadas, distraídas. É um conceito simples, mas poderoso que mantém as massas ocupadas, distraídas e o mais importante, que é sem perceberem o que realmente está acontecendo por trás das cortinas. Bom, voltando um pouco no tempo, a gente está de volta no século I depois de Cristo, em Roma. E na época era uma cidade cheia de conquistas, mas também com um povo altamente revoltado. O Império tinha suas grandes vitórias e grandes fracassos também. E assim como hoje, as desigualdades sociais e a corrupção eram enormes naquela época. E daí então surgiu aquela dúvida: como acalmar uma população que estava cada vez mais insatisfeita com os governantes? E a resposta é certa: é um prato cheio de pão e um espetáculo de circo. E obviamente eu não estou falando de um simples banquete ou uma diversão, mas sim de um completo mecanismo de controle das massas. Para você entender melhor, esse termo pão e circo ele foi criado pelo poeta romano Juvenal, no século I mesmo. Ele dizia que enquanto o povo tivesse comida e diversão, poucos se importariam com a política ou com as questões mais sérias do império, e que isso pareceria suficiente para mantê-los distraídos e satisfeitos. Bom, talvez agora você já tenha uma pequena noção e os pontos na sua cabeça já comecem a se conectar sobre as coisas que acontecem diariamente aqui na nossa sociedade. Mas calma que no final a gente também te dá dicas de como você se precaver, você ficar mais alerta a essas coisas que acontecem. Então fica até o final. E se você está assistindo o vídeo até aqui, não esquece de deixar o like que a gente ainda tem muito conteúdo pela frente. Bom, o conceito do pão e circo, ele não morreu com os romanos. Ao longo da história a gente viu os governantes de diferentes épocas e países se aproveitarem desse artifício para manter o povo calmo. Por exemplo, durante a Revolução Francesa, a monarquia francesa começou a realizar grandes festas e espetáculos para tentar amenizar as tensões populares, mas claramente não deu certo. E foi assim em muitas outras situações. A grande questão é como os governantes souberam usar isso tão bem. Bom, hoje não é mais só o pão e circo físico como a gente tinha naquela época, com os coliseus gigantes tendo apresentações sempre para o povo ficar admirando e se entretendo. Agora nós temos milhões de outras formas de distração. A política hoje se mistura com entretenimento e com esportes. A diferença é que a tecnologia e redes sociais permitem que os governantes e empresas tenham controle sobre a narrativa. E o povo muitas vezes acaba distraído com aquilo que brilha mais. Eu tenho certeza que você já se pegou assistindo a um reality show ou como aquela novela ou aquela série que você está assistindo e está todo mundo comentando também. Pode ser, na verdade, uma grande distração para uns assuntos bem mais sérios. E mais interessante ainda, será que quando a gente se envolve tanto com essas distrações, nós não acabamos sem querer deixando de questionar até mudar aquilo que realmente nos afeta, o que realmente nos importa? Por mais que você ame futebol, séries ou programas de televisão, é importante a gente sempre refletir como essas distrações estão moldando a nossa percepção sobre o mundo. Quando nos concentramos só no programa ou na série, nós podemos perder o controle sobre as decisões que realmente afetam diretamente a nossa vida, diferentemente de uma série que não vai afetar a sua vida em nada. Hoje nós podemos dizer que o Pão e Circo está no seu ápice com a internet, com as redes sociais e, como eu dito antes, em vez de coliseus e arenas, a gente tem os feeds das redes sociais, onde nós somos bombardeados com memes, notícias, sensacionalistas, influencers que fazem só conteúdo bom e vídeos virais que nos fazem rir, gargalhar ou chorar, mas nunca pensar. E aí entra a questão: qual é o verdadeiro custo dessa distração digital que a gente vive? Estamos trocando a nossa atenção de assuntos tão importantes como a política local, até decisões econômicas que afetam o nosso bolso por algo mais fácil e rápido de consumir? Eu tenho certeza que você às vezes não estava precisando comprar alguma coisa, mas você viu a propaganda disso e isso te despertou uma vontade de comprar aquilo. Não que você precisasse daquilo de verdade, mas eles criaram a sensação dentro de você de que você precisava daquilo. É claro que isso é muito mais do que um conceito antigo e você está entendendo muito bem já isso. É uma estratégia que influencia a sociedade de hoje. E para sermos pessoas mais conscientes, a gente precisa começar a questionar o que realmente está nos distraindo, o que está sendo usado para desviar nossa atenção do que realmente importa. Toda a grande mídia, tudo que existe hoje ao nosso redor, eles são feitos para uma coisa só, que é pegar a sua atenção. Geralmente monetizar, vender a sua atenção. É isso que a rede social faz, você não paga pelo produto porque você é o produto. A rede social ganha dinheiro com você utilizando. A televisão ganha dinheiro vendendo a sua atenção
para os patrocinadores. Então tudo que eles querem é manter você distraído para você continuar dando dinheiro para eles. Se você parar para pensar, grandes shows que acontecem e são perfeitos para acabar distraindo a população quando tem alguma coisa muito importante acontecendo. E diversas marcas se aproveitam muito disso, como foi, por exemplo, a camisa vermelha da CBF, que também já foi cancelada, mas que foi uma marca se aproveitando da grande divisão política que a gente tem no nosso país. Mais uma vez, uma marca rindo na cara da população. Bom, agora você já entende o que é um pão e circo e como ele continua a ser uma ferramenta poderosa para manipular a sua atenção. E a pergunta que não quer calar é: como podemos nos proteger dessa distração? Como podemos fortalecer a nossa mente, nossas escolhas diante de um mundo cheio de entretenimento e manipulação? Eu vou te dar algumas dicas rápidas e práticas de como resistir à tentação das distrações e começar a focar no que realmente importa. O primeiro passo é a conscientização, e você já deve estar entendendo bem como isso funciona. Porque é simplesmente você saber que você está sendo manipulado. E como a gente já viu, o conceito do pão e circo ele é muito antigo. Mas só quem se dá conta de que está sendo distraído pode começar a mudar de fato. Você pode fazer isso se perguntando: o que eu estou consumindo agora? Isso está me ajudando a crescer como pessoa? Ou isso é apenas uma forma de me manter ocupado e acabar fugindo dos problemas reais que estão acontecendo na minha vida, no meu bairro, no meu país e etc. Tenho certeza que você já se viu distraído, mexendo nas redes sociais por horas, ou vendo um programa, uma série, que quando você viu já tinha se passado 2, 3, 4 horas, enquanto você podia ter usado esse tempo de uma maneira melhor para você, fazendo alguma coisa que você goste de verdade, e não fazendo algo que te empurram e fazem você acreditar que você gosta de fazer. Bom, passo número 2 é você se desconectar um pouco da sua rotina de distração. Calma aí. Desconectar é fundamental. A gente está o tempo todo conectado, 24 horas por dia. A gente acorda e dorme vendo os eventos globais que acontecem o tempo inteiro. Se alguma coisa acontece no Japão, você está sabendo no dia seguinte. E muitas vezes isso nos sobrecarrega sem que a gente perceba. Eu sugiro você fazer uma coisa muito simples. Escolher um dia da semana ou um período do dia para ficar completamente offline. Sem distrações, sem interferências na sua mente. Eu tenho certeza que você vai ficar muito mais tranquilo. Isso não é sobre fugir do mundo, é sobre recuperar o controle do seu tempo e da sua atenção. Você não pode mudar o mundo, não precisa se preocupar com o mundo inteiro de uma vez. Você consegue mudar a sua vida e é disso que você tem que se preocupar. Quando a gente se desconecta, a gente consegue refletir melhor, pensar com mais clareza e até mesmo tomar decisões mais conscientes sobre o que é realmente importante na nossa vida. E o passo número 3: gaste seu tempo com seu autoaprimoramento. Em vez de você gastar horas e horas consumindo conteúdo rápido, superficial, que tal investir esse tempo em algo que realmente contribua para o seu crescimento? Aprender uma nova habilidade, aprender uma nova técnica de fazer algo diferente, estudar algo que te interessa de verdade, ou até mesmo começar um projeto pessoal pode ser uma excelente forma de resistir a essas tentações. Quando você tem algo significativo para focar, as distrações perdem o poder sobre você. Você já percebeu que quanto mais ocupado você está com algo que realmente tem um propósito para você, mais difícil fica para o mundo exterior te distrair? Essa é a chave para não cair na armadilha das distrações. A dica número 4, ela também é essencial para você entender sobre o que você está passando, que é você ter pensamento crítico. Você já ouviu falar em ter pensamento crítico? Isso significa questionar o que nos é mostrado diariamente, pensar além do óbvio e não aceitar tudo como verdade absoluta. Só porque um influencer disse, só porque está na televisão, não quer dizer que seja verdade. Você tem que entender que as pessoas manipulam as informações até ficar no agrado delas. Essa manipulação é muitas vezes uma estratégia que depende da passividade das massas. Por isso, quanto mais você desenvolver sua capacidade de pensar criticamente, menos vulnerável você vai ser diante dessas manipulações. Por exemplo, quando você vai assistir um programa de TV, principalmente uma reportagem, pergunte a você mesmo: qual a intenção por trás disso? Por que essa informação está sendo compartilhada agora? Às vezes a notícia não é apenas para informar, mas para nos distrair ou convencer a gente de alguma coisa. Eu tenho certeza que você já viu alguma notícia falando sobre alguém que fez alguma coisa, e geralmente essa notícia é simplesmente para incitar ao ódio contra aquela pessoa. Pode ser de qualquer pessoa, de qualquer área, simplesmente porque alguém daquela reportagem quer acabar com a imagem daquela pessoa. Isso acontece mais do que você imagina. Você pode pensar: se o seu vizinho faria isso, alguém que trabalha na televisão faria também. A diferença é que ele tem mais poder que o seu vizinho. E por último, pratique a sua saúde mental e espiritual. A gente não pode esquecer que para combater essa manipulação também é preciso cuidar da nossa saúde emocional, mental. E as distrações funcionam muito bem quando nós estamos cansados, estressados ou emocionalmente frágeis. Por isso, pratique atividades que te ajudem a manter a calma e o foco.
A meditação, o exercício físico principalmente, a leitura e alguma coisa que te distraia, um hobby bom, elas podem ser ótimas maneiras de fortalecer a sua mente, deixar você mais preparado para o dia a dia. Quando a gente está bem emocionalmente, fisicamente, é muito mais fácil discernir o que realmente vale a nossa atenção e discernir do que é apenas uma distração passageira posta na nossa cara. Concluindo então, como resistir ao pão e circo. O segredo está na conscientização, no controle do seu tempo e na capacidade de você pensar criticamente. Quando você se dedica ao autodesenvolvimento, pratica o pensamento crítico e cuida da sua saúde mental, essa manipulação do pão e circo perde o poder sobre você. Cuidado para você não estar sendo influenciado por alguma notícia que é só uma cortina de fumaça para alguma coisa muito maior. Às vezes, quando alguma coisa muito importante está acontecendo, diversas notícias aparecem uma atrás da outra para cobrir essa notícia maior que está saindo. Geralmente coisas ruins quando acontecem, outras coisas maravilhosas acontecem uma em cima da outra. Shows gigantescos fazem uma coisa maravilhosa para que as pessoas consigam ficar entretidas e animadas com aquilo e deixem de lado qualquer coisa ruim que esteja acontecendo. Não deixe que o espetáculo do mundo te desvie do que realmente importa. Seja forte, seja consciente e, acima de tudo, busque sempre o seu conhecimento. Agora eu quero saber qual dessas dicas você vai começar a colocar em prática primeiro, ou se você já começou, você pode digitar aqui embaixo e falar o que você acha. Bom, se você gostou dessas dicas, não tem por que não deixar o seu like e se inscrever nesse canal, compartilhar esse conteúdo aqui que vale muito com seus amigos, com seus parentes. Até o próximo vídeo.